Exames laboratoriais logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Steel é com a Terra Mar. Roçadeira Steel a gasolina, R$999. Serra Mármores Makita, 1.450 watts, R$439. Bomba Sapo, R$219. Betoneira CSM 400 litros a preço de fábrica, R$3.490. Pagamento no dinheiro, débito ou Pix. Terra Mar, Avenida 15 de Novembro, 251, ao lado do Fórum. Telefone 2723-1674 e 98819-2709. Tudo o que você precisa em um só lugar pelo menor preço. Atacadão dos Queijos. Hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. Padaria com pães quentinhos a toda hora. E açougue com cortes especiais para o seu churrasco. Atacadão dos Queijos. 3 lojas em Campos. Rua Marechal Rondon 27 na Pelinca. Alberto Lamego 998, Parque Califórnia. E na Rua Doutor Beda com Viveiros de Vasconcelos no Parque Rosário. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 3 de junho de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, você pode participar, interagir, acompanhar esse programa ainda em podcast, logo mais editado, e às 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 7 minutos em Campos, que amanhece com sol, 21 graus agora aqui no centro. Bom dia para você que nos acompanha, sejam todos bem-vindos. É sempre uma honra, um prazer contar com a sua audiência. E hoje, sexta-feira, dia 3 de junho, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais um dia de tempo bom para Campos. Não há previsão de chuva, a máxima de 32, a mínima de 19 graus, agora faz 21 graus com tempo bom aqui no centro de Campos. Programa hoje não diferente dos demais, mas hoje tá parecendo uma constelação. Tem gente aqui que fala chinês, tem doutor aqui em literatura, em línguas. Aqui hoje nós vamos conseguir abordar muito bem sobre a nossa literatura, cultura, e vamos falar sobre a estreia da peça Meu Nome é Cícero, no próximo domingo no Trianon. Com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar no programa de hoje com Adriano Moura, que é professor, poeta e dramaturgo, doutor, enfim, é mais um desses talentos que a gente conta. Ainda vamos falar com o Ronaldo Júnior, que é poeta, também membro da Academia Campista de Letras, e o Matheus Nicolau, que é músico e, como bom soldado, né, já veio devidamente equipado com seu inseparável companheiro violão. Então, já a gente traz o bom dia de todos vocês. E, naturalmente, vamos pedir música. Hoje o direito é nosso, né, Luiz? De pedir música para fechar a semana. Também tem que aproveitar o talento.
E antes da gente só começar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, deixa eu trazer as manchetes de hoje do portal folha1.com.br, que vem trazendo aqui em destaque no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, agora com Plínio Bacelar Vacina, para você se cuidar melhor. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No portal Folha 1, Caixa Econômica aprova acordo na dívida de 1,2 bilhão de Campos. Negociação entre Ciprozep e governo municipal não avança. Hoje tem assembleia de novo, geral. Casal fica ferido em acidente entre moto e caminhão na pecuária. Vítimas foram socorridas para o Ferreira Machado. Mutirão da Saúde vai oferecer mais de 14 mil cirurgias ortopédicas. Investimento passa de 4 milhões e 800 mil. Entre Castro e o pai, Vladimir não aparece com a família. Prefeito não foi à prestação de contas do vereador Juninho Vigílio, vice-presidente da Câmara. 2 consultórios odontológicos interditados no centro de Campos. A ação conjunta da Vigilância Sanitária e Conselho de Odontologia foi feita nesta quinta-feira. Corte de árvore na Pelinca reacende o debate sobre descaso do meio ambiente. Campos tem caso suspeito de hepatite aguda desconhecida em criança. O caso é suspeito. Média de casos de Covid é a maior desde março no Brasil. TUF recebe nesta sexta mutirão de combate ao Aedes aegypti e ainda Firjan homenageia Frederico Paes e Gonçalo Meirelles em honraria. Ontem foi dia livre de impostos e o movimento em vários segmentos do comércio de Campos ficou bem interessante, bem legal. Muito movimento. Inclusive gasolina oferecida aí a pouco mais de R$5. Para abrir esse programa de hoje nas entrevistas, deixa eu trazer aqui o bom dia do Adriano Moura. Ele é professor, poeta e dramaturgo. Adriano, muito bom dia, honrado e muito feliz com sua presença aqui nos nossos estúdios. Seja sempre bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado a vocês, né? Isso aqui é voz boa, tá vendo? Obrigado aos ouvintes da Folha da Manhã. Chega pra pertinho aqui, dá um bom dia aí com essa voz bonita aí pra... Bom dia e obrigado a vocês, né, que nos recebem aqui mais uma vez. E aos ouvintes também, né, da Folha. Se colocar nesse microfone de ouro aqui, já era. Eu perco meu emprego. Bom, seja bem-vindo, tá, Adriano? Vamos explorar esse talento seu aqui hoje. Outro que vamos explorar também o talento, não diferente, é o Matheus Nicolau, que é músico. Matheus, bom dia. Seja bem-vindo, se apresente aí para esse público todo que te acompanha e também que nos acompanha aqui pela Folha FM e pelas nossas redes sociais. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de sexta-feira. Estou gostosa, meu tempinho tá ameno, Vamos começar com música então? Eu só preciso que ligue esse microfone aí, porque ele tem uma chavinha. Como você é músico e especialista, então agora, tá ligado? conhece. Minha voz agora tá saindo, não tá? Chegou aí? Chegou não. Chegou o sinal na voz? Isso. Ele deveria estar ligado aí, né? Peço desculpas. Isso. Vê lá. Ainda não. Então tá ligado. Peço desculpa. Ah, sim, tá aqui. Obrigado, Beto. Ah. É o probleminha entre a mesa e a cadeira, sabe Acontece, como? principalmente na sexta-feira, né? É sexta-feira. A mesa já tá querendo. Perdão, estava no Querendo canal falar. B e você no A. Obrigado, querido. Desculpa, perdão. É para fazer um suspense aí com o Pois seu é. talento. Então manda lá. Então vamos de música? Começar essa sexta-feira. E música que faz parte do espetáculo que a gente vai apresentar amanhã no Trianon. Amanhã não, domingo. Já tô me antecipando pro sábado. Que fala sobre essa questão da posse da terra,
No princípio era o verde, e o verde era Deus. Dele tudo se obteve, fez-se luz em todo breu. Mas do verde se fez verba, habitando entre nós. Novo Deus de toda a guerra, para a terra um novo algoz. E onde antes mata verde havia, abriram um clarão pra verba entrar. E um Deus que quem quisesse ver devia. É terra onde eu não devo mais pisar. Verde que sofri, verde tanto rei, verde sem tamanho, verde tudo vi, verde longe sei, verde meu que sonho. Verde que sofri, verde tanto rei, verde sem tamanho, verde tudo vi, verde longe sei, verde meu que sonho. Podemos aplaudir aí, por favor, para dar uma... Que beleza, que maravilha. Parabéns aí pelo talento. Esse é o Matheus Nicolau, conosco aqui no programa de hoje. Para você que gostou, vai acompanhar as entrevistas com bate-papo com esses 3 feras aí que nós já anunciamos, mas vai ter mais música também. Pelo menos até meio-dia você fica aqui. Aloysio Abreu Barbosa conosco nessa bancada hoje, estrelada demais, hein, Aloysio? Bom dia, seja bem-vindo. Que bom tê-lo conosco aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Adriano Moura. Bom dia, Matheus Nicolau, Ronaldo, esposa, Beto. E bom dia, 2 categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, né? Então sempre passa ali na Praça Salvador agora, estão ouvindo a gente, que são os taxistas, motoristas de aplicativo. Quem aproveitou pôde o dia sem post de ontem, porque está complicado, né? Eu não sei o que muda mais, se é o combustível ou o presidente da Petrobras, porque sai um, entra outro, né? A coisa está um pouco complicada. Mas, enfim, você estava falando aí das manchetes do jornal, do site. Tem 2 aí que a manchete do acordo com a Caixa, eu fiquei sabendo ontem. E também esse negócio que a gente vai falar um pouco no final aí desse Shakespeare Goitacá, que a família Garotinha, e com todo respeito às questões de família que se deve ter, mas como uma coisa entra em coisa pública, né, em poder público, e as rusgas são públicas também, a gente pode falar um pouco sobre isso no final. Mas aqui a gente trouxe tanto o Adriano quanto o Matheus, daqui a pouco o Ronaldo, para falar um pouco desse final de semana cultural que vai ter aqui em Campos. Muito bom, tem um livro sendo lançado no sábado, muito bom, tem uma peça estreando no domingo, autores locais, músicos locais, isso é muito bom. Isso mostra que depois dessa pandemia terrível aí, a arte ainda respira. Vamos começar com a peça. Adriano e Matheus, eu sei que conheço vocês há algum tempo, sei que é parceria antiga. O que levou vocês a fazer e musicar Meu Nome é Cícero? Bom dia mais uma vez. Bom dia, posso começar? Sim, senhor. Então, já há um tempo, né, que a gente tem, eu particularmente, né, tem tido a necessidade de fazer algum espetáculo teatral que repensasse um pouco da história da cidade, né, da memória da cidade, mas não a partir da memória de usineiro ou de barão,
que sempre quando falamos de memória, né, histórica de Campos, volta-se sempre, né, para o tempo dos solares, né, para o tempo dos barões, né, para o tempo dos usineiros, e eu queria contar uma história que partisse de uma outra perspectiva, que partisse de uma perspectiva mais periférica, social, histórica e economicamente falando. E eu tive acesso à história do Cícero quando eu trabalhei numa escola da rede municipal que era dentro do assentamento Zumbi dos Palmares. E naquele momento eu percebi, não, é essa história que eu vou querer contar, né? Vai ser esse meu próximo espetáculo. E eu e o Matheus já temos, né, já há um tempo, um projeto de fato, né, compor um espetáculo musical com canções originais, né, com uma dramaturgia original. Embora esse espetáculo tenha começado sem a nossa parceria, né, eu entrei com o carro andando já. Ele entrou com o carro andando. As músicas não eram originais, eram músicas, né, já do cancioneiro popular brasileiro. E aí depois, por vários atravessamentos, né, que todos nós vivemos ao longo de 2020, por conta da pandemia, o elenco inicial, né, se dissolveu e a gente eu retomei a produção em 2021, já retomando também a parceria com o Matheus, que propôs a composição de músicas originais para o espetáculo, né? E a gente criou uma outra dramaturgia a partir de então. Mas, assim, a princípio, né, o que motivou mesmo é essa necessidade de começar a contar, né, a história dessa cidade sob outras perspectivas e não apenas sob a perspectiva, né, de figuras hegemônicas, né, da economia e da política. Matheus, eu por acaso, eu estava na quarta-feira sendo Pontal e com Contas Conchas faz um verso lá do litificador de poesia do Adriano, que já entrou, já saiu, tava na peça, mas aí Adriano e Ives brigaram. Capi morreu, eu vou revelar os bastidores. Capi morreu. Bota na pedra. Infelizmente, Ives e Adriano tinham lá as diferenças dele, dois bicudos não se beijam. E tirou o poema do Adriano da peça. Infelizmente, Chico também morreu. Agora a gente botou alguns dos poemas e botei com Contas Conchas de novo. E aproveitei, e Álvaro tirou quarta-feira. Álvaro Manhães. Grande música. Tirou. E eu fiquei ouvindo e tal. Eu tinha ouvido com você. Essa passa. E é realmente um poema difícil de musicar. Quase todos daquele livro eram difíceis de música. Como é que vem essa parceria com o Adriano? Como é que isso desembocou em Meu Nome é Cícero? Essa parceria começou tem uns 15 anos, né? Esse primeiro livro já tem 15 anos. O Adriano foi meu professor, né, no Alfa. Na época eu era no ensino médio ainda. E dessa vez é um pouco diferente, que eu que estou fazendo as letras, então acaba sendo mais confortável para mim. Porque musicar as poesias de Adriano é sempre um desafio. Pessoas também foi mais tranquilo por ter um repertório vasto, né? A obra do Pessoa é muito grande, então eu tinha como escolher o que eu iria musicar. E dessa vez eu acho que foi o processo mais tranquilo para mim, por estar sob minha responsabilidade tanto a letra quanto a melodia. Então eu fui construindo as duas coisas no meu processo natural de composição. E é interessante que dessa vez a obrigação da música era contar essa história. Tinha que trabalhar para aglutinar essa ideia dentro de uma linha melódica, do encadeamento rítmico. Então o desafio ficou por parte disso, mais por parte da temática e de contar, até essa obrigação de contar a história, do que esse desafio de transformar a letra em algo cantado, né? Vocês considerariam a peça que estreia no domingo um musical? Sim, não, por quê? Assim, em tese sim, né? É um espetáculo, né, que é musical por conta de grande parte da história, né, ser cantada, né, pelos atores em cena, né? É uma dramaturgia que é composta, né, não apenas do diálogo entre os atores, mas de diálogos também que são cantados e monólogos que são cantados. A única questão que eu tenho feito ressalva, né, em relação a isso é porque é um espetáculo que mistura diferentes gêneros do teatro. Então, além do teatro musical, a gente tem ali um pouco do teatro épico, a gente tem um pouco do teatro documentário também, o que não é comum numa peça musical convencional, né, no sentido tradicional do termo. Mas, assim, numa falta de classificação quanto ao gênero,
que atenda, né, a essas especificidades desse espetáculo, a gente o classificaria como um espetáculo musical, né? Justamente por isso, né, por haver essa fala cantada, né, pelos atores em cena. Não deve ser. Eu não sei porque é aquela história. Você perguntar a Romário se é fácil fazer gol, claro. Perguntar ao Divan, ele vai falar que não, claro, cada um na sua posição. Eu não entendo, Matheus. Você musicar um poema, acredito sim, ser muito difícil. Mas musicar uma peça não é muito mais difícil, não, cara? Não, cara, porque as possibilidades são maiores, assim. Você fica mais livre, né? Fica mais livre. Que quando você tem um poema, principalmente um poema que já tá ali rígido, você tem que seguir aquela forma, é mais complicado para você criar uma linha rítmica nesse poema. Principalmente que o Adriano não é um poeta... Por favor, professor. É um poeta que tem assim... Não tem uma regularidade métrica. Não tem uma regularidade de rima também. Então acabava sendo mais complicado para mim esse tipo de poesia. No momento que minha obrigação é só contar a história, eu fico mais livre para construir, até para substituir uma palavra que caiba melhor no ritmo. Então a liberdade de criação é maior. Quem te ajuda aí nessa composição? Aloysio, Adriano? Não, nessa Aloysio parte... entra com a poesia? Nessa parte... Eu não, você não... trabalho de parceria com ainda não, Luiz. Podemos pensar alguma coisa. Eu escrevo às vezes com rima com métrica. Eu acho que eu vou te facilitar. Isso aí ajuda bastante. Mas eu tenho um processo muito solitário mesmo. Porque a grande dificuldade, eu acompanhei um tempo muito essa questão de música, o sertanejo na década de 90, que estava, né, a sertaneja, né, era uma dificuldade dos músicos, e aí entrava aquele Zezé de Camargo do Centro, que eles são autores. Então, ele tem a Nara Leão, que é uma baita de autor e tal, mas assim, a grande dificuldade do músico manter o sucesso, ele faz um sucesso, depois ele não tem um segundo, a sequência, justamente por causa da autoria. Depende de parceria, depende dos... A matéria-prima dele vem de fora, não vem dele. Mas na verdade, quando você está falando de sucessos radiofônicos, né? Aí você entra em outras questões. Que às vezes o cara faz muitas músicas, mas que não necessariamente serão sucessos, assim, serão tão palatáveis ao público em geral. Então, provavelmente, Zezé de Camargo deve ter mais 500 músicas que não foram sucesso, né? Essa história, como você perguntou o Matheus, e recorreu à ajuda do Adriano para responder, porque é a área do Adriano, né? É uma história, a poesia e música, elas eram uma coisa só, né? Era uma coisa só. A música ali tudo a partir de bar, ela se separa, ela vira uma coisa própria. E o nosso amigo Alto Whitman dá a resposta no século XIX, ficando no verso livre. Mas esse é outro papo. Eu queria falar sobre Cícero. O que vocês aprenderam fazendo a peça sobre Cícero? O que vocês acham importante ser contado em texto e em música? E o que vocês acham que Campos deveria saber sobre Cícero? O que eu mais aprendi pesquisando sobre ele, né, para poder compor o roteiro desse espetáculo, é principalmente que é possível um outro país, né? É possível um país em que haja terra para todo mundo, é possível um país em que haja comida para todo mundo. É inadmissível, né, um dos maiores produtores de alimento, né, do planeta, você ter aí hoje, né, milhões de pessoas, né, abaixo da linha da pobreza. A gente tem pessoas passando 56,5 milhões de pessoas. Quanto? 56,5, um quarto da população brasileira. Um quarto da população, dados do dos IBGE, maiores produtores de alimento do mundo, né? Ter esse número de pessoas, né, passando fome, isso é inadmissível. E eu acho que a cidade precisa conhecer a história desse homem. E eu penso que talvez esse espetáculo ele seja um motivador para que outros trabalhos em diferentes áreas se voltem para a questão do Cícero, não apenas no sentido de criar mais um vulto histórico, né? No sentido de criar uma estátua, não nesse sentido, mas o que ele deixou enquanto aprendizado, enquanto legado. Nós estivemos lá no assentamento, né? Conversamos, né, com
alguns assentados que conviveram com ele, e ali a gente verificou o que algumas pessoas aprenderam, por exemplo, principalmente acerca de cultivo de alimentos sem veneno. Ele desenvolveu técnicas de cultivo de alimentos sem veneno, e a gente come hoje, a gente sabe, né, que parte do que a gente come, né, é veneno, é agrotóxico. Então, verificar que um homem como ele, que só se alfabetizou depois dos 40 anos de idade, consegue desenvolver uma tecnologia, né, que a gente pode chamar isso de tecnologia, sim, entendeu? Algo que muitos estão aprendendo aí em grandes universidades. Então, a gente está falando de uma pessoa que era analfabeta até a idade adulta, né, e que depois estava ensinando isso para doutores. Então, a gente tem muito que aprender com a trajetória de Cícero, né? E, concluindo, e talvez o legado maior é o fato de que, mesmo depois dele ter adquirido, né, a terra dele lá no assentamento Zumbi dos Palmares, ele não abandonou o movimento. E ele falava isso, que na cabeça dele, enquanto todo brasileiro não tivesse direito a um pedaço de terra, ele continuaria no movimento, e assim foi até ter a vida ceifada, né, em 2013. Então, eu acho que um ser humano desse, num mundo onde prevalece cada vez mais a individualidade, né, é o meu, para mim, né, para minha família, né, para o meu filho, para minha esposa, um sujeito que deu a vida pensando no bem coletivo, tem muito o que ensinar, não só para Campos, que é uma cidade, né, de uma herança escravocrata enorme, uma cidade que até hoje, né, guarda resquícios dessa mentalidade escravocrata, e a gente tem provas disso, né, todos os dias, e era um homem negro, né, vindo do Nordeste para cá, e que, se a gente não começa a retomar a história desse sujeito, ele vai, né, cair num esquecimento, né, num limbo histórico, vai ser mais uma voz que pensou no coletivo e que a história silencia. Então, daí, na minha perspectiva, a importância de trazer por meio da arte, e esse é um dos papéis da arte, né? A arte lá tem um papel estético, ético e, sobretudo, político, né? E é atendendo esse tripé que a gente traz ao público dessa cidade no domingo esse espetáculo. Eu acredito que tinha certa urgência para contar essa história nesse momento que a gente está vivendo, né? Não dava para adiar contar isso, até porque a gente está retornando a 1500. A gente não sabe se daqui a pouco a gente vai poder contar, né? Populações indígenas, né, estão à mercê de garimpo ilegal, né, estão à mercê de grileiro. Então, assim, os verdadeiros donos desse território estão até hoje morrendo para poder preservar o mínimo que sobrou para eles. Que, se é para falar de território de propriedade privada, os únicos que têm direito realmente a isso que tem aqui são os povos indígenas. E são os que mais estão penando para manter o pouco que lhes resta. As comunidades quilombolas também, né, vivem constantemente ameaçadas. Pequenos produtores rurais ficam à mercê, muitas vezes, dos grandes, né, conglomerados empresariais, do agronegócio. Então, tudo em nome de um progresso que essa parcela da população nunca vê, né? Então, vamos desapropriar, né, esse pedaço de terra daqui, vamos tirar essa comunidade quilombola daqui, indígena daqui, porque vai ser instaurado ali um grande complexo empresarial que vai trazer progresso para a região. E aí passam-se os anos e a gente vê que essas comunidades ficam com o quê? Com a poluição ambiental, com o crescimento desordenado, com a especulação imobiliária, né? Com a destruição do meio ambiente, com a expulsão deles desses territórios, e esse grande progresso, né? E a violência urbana. Quem vê a violência urbana. E esse grande progresso que todo mundo fala, né? A gente não sabe está indo para quem. Quer dizer, a gente sabe está indo para quem, né? Não são para essas pessoas. Então, se a gente não começa também a discutir isso, a gente talvez tenha de parar, né, com a falácia do discurso de que queremos um mundo, né, verdadeiramente melhor. Claramente, eu ia entrar, até quando você falou em política, mas Matheus já entrou na seara e você depois voltou e reforçou. Claramente, você encenar numa cidade
conservadora como Campos, né? Há que se lembrar que Bolsonaro, por exemplo, hoje presidente, começou a ter algum destaque, maior destaque nacional, nem daquelas trocas ali com Maria do Rosário, com João Willis, mas eu falo de recepção do eleitor, a partir de uma foto de formandos da Faculdade de Medicina de Campos. Ele foi eleito em 2018, isso foi em 2015, né? E foi uma foto que os formandos colocaram placas, todo mundo se lembra disso, né? Correu o Brasil todo. Campos tem essa herança escravocrata rural, faz parte da agenda da América, né? De maneira geral. Campos, como uma cidade rural, tem isso, e a gente está numa eleição agora muito polarizada. Todas as pesquisas apontam isso. Todas elas sem exceção. Datafolha, agora, da última quinta-feira, realizada quarta quinta-feira, deu uma vantagem... Eu não quero entrar na política, só estou contextualizando. Uma vantagem substancial a Lula, né? Na corrida são 21 pontos. 21 pontos é voto pra caramba, 21 pontos no universo de 150 milhões de eleitores aptos a votar, segundo o TSE registrou em abril. 21 pontos é um estado de São Paulo de vantagem. O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Para ser mais sincero, são 21,5 milhões de votos e São Paulo tem 22,6 milhões de eleitores. É muita diferença. A peça, nesse contexto todo que eu estou detalhando aqui, é também um ato político? Sim, por quê? Sim, eu acho que é um ato político, inclusive o Matheus falou isso anteriormente, né, principalmente neste ano, porque é o momento da gente discutir essas problemáticas, quer dizer, isso já vem, né, de décadas, mas justamente pelo fato de, no atual governo, é quando, né, a violência aumentou, né, principalmente contra o governo federal. Do governo federal. É o momento em que os movimentos sociais foram mais criminalizados, estão sendo cada vez mais criminalizados. Há todo um discurso, principalmente acerca do MST, como se fossem um bando de bandidos, invasores. Agora, quando você conhece a história do movimento, quando você vai aos assentamentos, quando você vai aos acampamentos, e você verifica que existe um projeto de reforma agrária nesse país que até hoje não foi implantado da maneira devida, e isso em nenhum governo, né? Nenhum governo foi implantada a reforma agrária como ela deveria ser, né? E neste momento, conforme eu disse na fala anterior, de invasão de territórios indígenas, de agressão às comunidades quilombolas, de violência no campo intensificada. Eu não tenho aqui uma estatística, né, mas o número de assassinatos no campo aumentou bastante, né, de lideranças, né, de movimentos sociais também. Então, é um momento político, sim, de tomada de posição. Então, todo artista, né, que se diz politicamente engajado, e hoje eu tenho uma outra leitura em relação à arte, para mim, artista e engajado teria ser, na atual conjuntura, uma redundância, porque toda arte ela é engajada, independente de engajada para que segmento. Mesmo a arte que se diz isenta, ela está, né, aderindo aí, mesmo que indiretamente, a algum campo. Então, a gente não via um momento melhor para estrear esse espetáculo como um ato político, sim, né, para deixar claro para a população que a discussão ela tem que ser levantada, sim, e que, sim, de fato, é um espetáculo que vem de encontro, né, a tudo que o governo Bolsonaro construiu até hoje, ou melhor, a tudo que o governo Bolsonaro destruiu até hoje nesse país, principalmente no que diz respeito aos pequenos produtores, né, ao MST, às comunidades quilombolas e às comunidades indígenas. Eu só queria, falei estatística, não sou bem, 21 milhões, 150 milhões, não pode ser 20, tem que ser um pouco mais. Então, fui ver aqui, 21 pontos de Lula tem, em 150 milhões de eleitores cadastrados, representa 31,5 milhões de eleitores, tem 1,5 por óbvio, né, 150, e o estado de São Paulo tem 32,6, como o maior colégio eleitoral do Brasil, 32,6 milhões de eleitores,
portanto, Lula tem um pouco menos que o estado de São Paulo de vantagem, segundo a Datafolha, para Bolsonaro. Matheus. E eu acho importante a gente destacar, deixar mais claro para o ouvinte, que apesar de ser um espetáculo político, ele não tem esse caráter de... Ele não entra nessa seara eleitoral, né? A gente não, em momento algum, discute, né, Adriano? A gente não pontua nome de A, nome de B. É um espetáculo para instigar a questão, principalmente para fazer o espectador refletir sobre a questão da terra, principalmente sobre a questão do meio ambiente, que também é um ponto atacado pelo atual governo. Apesar de todos os pontos que a gente debate são contra o atual governo, né? E acaba sendo... Mas o espetáculo não entra no nome de A, nome de B, não tem... Porque quando a gente fala político, né... não necessariamente... as pessoas associam geralmente a partido, né? Uma política partidária. É político porque toda discussão social, né? Tudo que envolve a organização social, né? De uma sociedade, isso é político. Então, a camisa que você veste é política. Tem alguma questão política por meio dela, entendeu? A comida que você come tem relação com política. Então, discutir a questão da terra, a questão ambiental hoje, é sim uma discussão política, né? A gente está discutindo ecologia, não é apenas, ou discutindo reforma agrária como se isso não tivesse nenhuma relação, né, com toda uma organização social, né? Como se todo o corpo social, né, os diferentes segmentos do corpo social não fossem diretamente afetados, né, por esse processo. Então, é um espetáculo, e aí por isso, quem está nos ouvindo, eu optei, ao construir a dramaturgia, né, da peça, eu optei por trabalhar também com textos de caráter documental. Então tem fragmentos inteiros, né, de reportagens, de notícias que saíram, né, nos jornais locais e em outros veículos de imprensa também, não só acerca do assassinato do Cícero, mas também acerca da questão agrária no país. A gente retoma, né, o massacre de Eldorado dos Carajás. Então, a gente vai passeando por vários momentos que atravessaram a discussão acerca da problemática da terra, usando também fragmentos inteiros, né, de notícias de jornal, com o intuito de dar ao roteiro também esse caráter mais documental aquilo que vai ser dito. Aí a gente recorre, né, a esse gênero de teatro que é o documentário, né, o épico, e tem inclusive poesia de um assentado no espetáculo, né, que é o Alcimado, né, Rangel, né. Então a gente visitou o sítio dele, a gente trouxe de lá um poema escrito por ele e inseriu no roteiro para dar esse tom mais autêntico. Pessoal, estamos chegando ao final do bloco. Pensei em várias perguntas aqui. Mas só para esclarecer, Cícero foi um cara ligado ao movimento fundiário, reivindicação ou reforma agrária, mas ele não foi morto por isso. O assassinato dele não está ligado diretamente. Não foi um latifundiário, por exemplo, que mandou matar. Pelo menos eu cobri isso na época e isso não foi sequer aventado no inquérito policial. Sim, sim. Isso é bom a gente frisar. Diferente, por exemplo, de Eldorado dos Carajás. Ali está muito bem conflagrado. E a segunda coisa, sem ser da questão política, quando você faz como protagonista alguém do MST, você tá mandando uma mensagem clara. A gente discute muito hoje no governo Bolsonaro, e eu vou voltar a esse diapasão político, se vocês me permitam, e me parece que desde 7 de setembro do ano passado riscou-se uma linha no chão, né? Você vai respeitar as instituições, tem que respeitar. A CIA já mandou recado, o governo Biden mandou recado aqui para o Bolsonaro, né? Tá aí o caso da Ucrânia, né? O que acontece quando alguém risca essa linha no chão. Esperemos que isso não aconteça aqui. Mas é preciso lembrar que a MST já invadiu o Congresso Nacional, né? Isso está na peça, como é que vocês veem isso? A questão da peça, conforme eu falei, ela parte da trajetória do Cícero especificamente, né? Então, ele fazia parte, né, do Movimento Sem Terra, né, do MST, mas a gente não entra, né, em especificidades do movimento especificamente. A partir da trajetória dele a gente discute essas outras questões, né?
A gente não biografa episódios, né, dele no MST, ou o espetáculo não se volta para documentar, né, o percurso do MST até hoje. Mesmo porque um espetáculo de mais ou menos 1h20, 1h25, não daria conta, né, de discutir todas essas questões, né, de forma mais aprofundada. Agora, em relação a essa linha, né, essa linha que se demarca, eu diria, inclusive, é um dos textos que abre a peça e em que o personagem diz que desde que o primeiro homem olhou uma extensão de terra e disse, é minha, e ergueu-se a primeira cerca. Então esse risco... Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. E esse risco, Aloysio, foi atravessado desde o momento em que 1500, né, os europeus foram os primeiros a atravessar essa linha. E fizeram uma linha, Tordesilhas. Isso. E até hoje, né, nós chamamos invasão de descobrimento. Né? O que houve, né, nesse território pelos portugueses não foi descobrimento, nem foi chegada, foi invasão. Né? E desde essa invasão está tudo distribuído de forma errada. Há no norte desse país proprietários de terra que são donos de uma extensão de terra do tamanho de uma cidade como Campos. Então, a gente achar que não tem nada de errado, né? Então, assim, não estou aqui, né, entrando no meandro disso, só estou pontuando é que essa linha já está atravessada há muito tempo, só que, infelizmente, historicamente, nós sabemos que há aqueles que sempre tiveram a permissão para atravessar essa linha, entendeu? E outros que não tinham a permissão para atravessar essa linha. Tanto que a gente sabe, né, a gente verifica aí, né, quando é que um determinado grupo, né, invade, né, ou ameaça invadir uma determinada instituição e as autoridades ficam ali fazendo cara de paisagem, né? Tipo assim, deixa o couro comer. Quando é um determinado grupo, olha lá os bandidos, os vândalos. Né? Então, eu concordo com você, as instituições todas, né, têm de ser... Né, não estou aqui defendendo nenhum tipo de invasão do Congresso. De invasão, não isso, mas que a gente precisa repensar a nossa história, a gente precisa, porque esse país é resultado de invasão. Né? A gente está falando contemporaneamente da Rússia em relação à Ucrânia, né? E a gente não tem aí, né, vários outros exemplos de invasões. Estados Unidos já invadiu sei lá quantos países, né? A Europa se ergueu à custa de invasão, né? Então nós somos resultados disso também, de invasão, e cujos herdeiros dos invasores mantiveram e mantêm até hoje, né, descendentes dos que eles traficaram de África para cá e dos que já habitavam aqui em condições de subalternidade, de desemprego e de miséria, sem acesso a absolutamente nada. Então, quer dizer, até quando a gente vai achar que a gente vai conseguir resolver os problemas dessas desigualdades que vêm se desenvolvendo desde 1500, só com nota de repúdio, com passeata pela paz, soltando pombo na praça, se vestindo de branco? Ora, em algum momento essas vozes que ficaram silenciadas durante séculos, entendeu? Iriam emergir de uma outra maneira, né? Que maneira é essa? Acho que só a história, né, vai dizer. O julgamento disso, né, a história sempre faz, mesmo que de forma equivocada. Só para concluir mesmo, né, é nesse sentido. Esse risco, essa fronteira foi atravessada desde 1500, quando tudo começou errado nesse país e se estende até hoje. Então, entendo e defendo que esses movimentos, com todas as suas contradições, eles são extremamente necessários, entendeu? Para que a gente consiga, pelo menos, repensar essa história. Mas que fique claro, você não defende invasão ao Congresso Nacional. Não, defende invasão de absolutamente nada. Por ninguém. Não estou aqui defendendo invasão, né? Deixa eu, rapidamente, já avançamos o tempo, e o interessante aqui é não só ouvir vocês com toda
a explicação sobre a peça, mas também ouviu essa fera que está cantando aí, que é o Matheus, e precisa cantar mais pra gente, tá, Matheus? Mais uma música. Mas só mais uma perguntinha aqui. O Aloysio perguntou muito bem sobre o cunho político. Deixa eu perguntar sobre o cunho jurídico. Vocês pensaram em alguma coisa assim, tipo justiça pela morte do Cícero, ou isso vai ser uma consequência da peça, isso vai dar mais publicidade ao crime, essa coisa toda? Essa questão da impunidade, ela está clara, né, na peça, né, porque ele trata dessa trajetória política dele e o assassinato dele tem relação, né, com essa trajetória, né? E até por uma questão, né, vamos dizer assim, para não absolvição, né, dos acusados, a gente alude à impunidade, né? A gente alude ao fato, né, de ter ficado impune, de estar, né, impune até hoje. E essa cobrança de justiça, ela fica ali, né, realmente eu não digo nem na entrelinha, né, ela está na linha. Mas a gente pode cobrar, né, como num espetáculo ele pode apenas denunciar, né, e cobrar. Né, mas isso está presente também na discussão da peça. E a impunidade não só no caso dele, né? Não só no caso dele, a gente alude a uma série de outros casos também, são aludidos no espetáculo. Bora lá, Matheus. E a peça se ocupa mais da questão do que ele deixou, né? Do legado dele. E essa música é sobre isso. Quem sonha junto não morre, tá vivo em quem segue sonhando. No breu sua sombra socorre, nos seus passos vou me guiando. Na luta que juntos travamos, não houve batalha perdida. Vivemos a lembrar os danos, pra história não ser repetida. E assim quem a morte levou, o nosso destino é levar. Não há o que pare essa dor, e nem dor que vá nos parar. Vamos à luta, encarar o medo de frente. Quando se junta, não existe quem possa com a gente. Nossa missão, pelo chão, pelo pão, pela vida, seguimos de cabeça erguida. A luta jamais se encerra enquanto houver gente sem terra. A luta jamais se encerra enquanto houver gente sem terra. Muito bom. Você fala que essas músicas específicas para peça não tem engajamento popular. Essa aí você pode. É quase eu falo que é um samba cansado. Cansado. Um samba quem Muito tá show, lutando muito por muito show. tempo. Mas você fala a melodia dela, fácil, gostosa de ouvir. Então, isso foi uma preocupação que eu tive na hora de construir, que as letras deveriam ter uma melodia que casassem com elas para ficar natural na fala, como se fosse falado, né? Sim. Então as músicas eu tento me aproximar ao máximo disso. Muito bom. Bom, são 7h53, como é até meio-dia, né? Então não estamos tão atrasados. Bom, rapidamente aqui para o intervalo, peço-lhes... Risca a linha ali pra gente. Vocês não são convidados, mas eu e o Nogueira estamos mal nessa linha. Rapaz, do jeito que o homem está correndo... Não dá nem para correr dele, passo nem perto de correr dele. Vamos lá então, 7h53, peço licença a vocês, rapidamente para a gente fazer esse intervalo. Próximo bloco, a gente volta, o Matheus ainda vai ficar com a gente aqui, né? O Ronaldo Júnior é poeta também, membro da Academia Campista de Letras, e vem falar sobre o livro de poesia Muros Impalpáveis, que será lançado neste próximo sábado às 16 horas também. Fique atento aí, fique ligado no Folha no Ar, primeira edição de hoje, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você
Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com o Plínio Bacelar Vacina, para você se cuidar melhor. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.